Estamos de volta aqui na Rádio Acústica FM, agora são 10 horas mais 38 minutos e a gente sempre frisa assuntos de grande repercussão na nossa comunidade, principalmente no que diz respeito à segurança. E a segurança, ela é um tema bem complexo, né? Nem sempre se fala sobre a segurança no aspecto de criminalidade, mas a segurança no trânsito, ela é um assunto crucial. E por isso nós estamos recebendo com muita alegria aqui representantes da Polícia Rodoviária Federal, o Gustavo Bart, que eu conheci ele através do WhatsApp, né, as mensagens, solicitando informações sempre que necessário, ele que é chefe do Grupo de Educação para o Trânsito, o Guilherme Ribeiro, que é o chefe operacional substituto, que está atuando aqui na nossa região também. E é importante a gente falar com esses agentes da Polícia Rodoviária Federal que conhecem a nossa realidade, porque atuam nesse nosso trecho da BR-116. Então, primeiramente, queria agradecer, Gustavo, pela sua participação nesta manhã, para a gente conseguir até mesmo tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, que poderão participar pelo nosso WhatsApp 986369700, para falar sobre assuntos e demandas aqui da nossa região, do nosso trecho. Bom dia. Bom dia. A gente está à disposição, então. Conforme a gente havia conversado antes, né? Uhum. Hoje o nosso foco é fazer a divulgação da Semana Nacional de Trânsito. Então, hoje, dia 18, ela inicia e vai até o dia 25 de setembro. Uhum. O tema da campanha esse ano é Desacelere. Seu bem maior é a vida. Então, o foco da campanha é provocar uma reflexão nos condutores a respeito das suas escolhas e as consequências delas. Bom, quais são as principais atividades que vocês estarão realizando de conscientização sobre esses riscos do trânsito? Bom, especificamente no dia de hoje, às 14 horas, nós teremos uma atividade de conscientização em conjunto com a Fiscalização Municipal de Trânsito aqui do município de Camaquã, na Praça Zeca Neto. Uhum. Nos outros dias, nós estaremos atuando nos outros municípios que fazem parte da circunscrição da Delegacia PRF em Eldorado Sul. Então, a gente vai ter atividades em Eldorado Sul, também teremos atividades no município de Pantano Grande, Rio Pardo, Guaíba, e os outros municípios menores ali a gente acaba englobando nessas atividades maiores. Bom, quem tiver a oportunidade de estar hoje ali na praça vai encontrar que tipo de campanha sendo realizada, que tipo de atividade sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal? Bom, nessa atividade de conscientização, então serão entregues alguns materiais com dicas de segurança no trânsito, e nós, policiais rodoviários federais e os agentes municipais de fiscalização também estarão presentes para retirar dúvidas dos condutores. Uhum. Ampliando um pouco mais essa questão de segurança no trânsito, quais são as principais demandas que vocês encontram, né? As principais irregularidades, as principais situações de risco que vocês, durante esse trabalho diário que vocês realizam nas rodovias da nossa região, vocês estão encontrando? Bom, sobre as infrações que a gente constata com maior frequência, podemos citar o excesso de velocidade. Uhum. É um problema antigo, né? É um problema antigo e é um problema cultural também, né? Então, por isso, inclusive, o tema da Semana Nacional de Trânsito esse ano fala sobre velocidade, justamente para gerar essa mudança de comportamento. Então, além do excesso de velocidade, a gente observa também a associação do álcool e direção, que é bastante prejudicial também. Uhum. E tem também, agora que está acontecendo com bastante frequência, o uso do celular ao volante, que ele acaba gerando, a maior consequência desse uso do celular ao volante é a falta de atenção na condução. Eu acompanhei uma reportagem da Polícia Rodoviária Federal a nível nacional, poucos dias atrás, que demonstrou, através de gráficos, o período que você está utilizando o celular ao volante, né? Se você estiver numa velocidade adequada, vamos citar 80 km por hora na BR-116 aqui na nossa região. Se você ficar durante 2 minutos olhando para a tela do celular, quantos metros você percorreu sem dar atenção devida à pista? Nesse momento, se houve qualquer tipo de incidente, você não teve a capacidade de evitar um acidente porque estava concentrado no celular. Sim, às vezes não precisa nem muitos metros, né? Uhum. Porque a fração de segundo que o sujeito às vezes vai olhar só uma notificação no aparelho, ela é suficiente para ele se distrair e não verificar, por exemplo, que tem um animal na pista, ou que tem um veículo que está efetuando uma ultrapassagem, no caso da pista simples, né? Uhum. E o condutor não vai ter tempo de desviar para o acostamento, por exemplo. Então, é aquela situação do comportamento que nunca aconteceu, então a pessoa acaba se sentindo confortável para cada vez mais ficar mexendo no telefone, até que algum dia
pode ser que aconteça e ela não tenha uma segunda chance. Você estava falando sobre excesso de velocidades, né? E o que a gente tem percebido também é o seguinte, a pista da BR-116, de quem está se deslocando no sentido Porto Alegre e Camaquã, ela não apresenta as melhores condições de trafegabilidade. Então, a velocidade elevada por si só, ela já é um causador de risco. E quando você tem uma pista numa situação irregular, como em diversos pontos a gente tem percebido, que é um trecho que nem é pedagiado, né? Então há uma dificuldade maior por parte do DENIT de atender aquela demanda de obra, esse risco ele aumenta quando a gente tem uma pista irregular como essa, né? Sim, a questão da velocidade, a gente pode falar dos elementos da direção defensiva. Uhum. Então, a placa de limitação da velocidade para determinado trecho, ela é uma baliza, mas ela também não pode ser utilizada taxativamente. Eu cito como exemplo a questão da condição do piso, né? Uhum. Às vezes o piso não está bem conservado, então o sujeito já vai ter que ter uma atenção mais redobrada e talvez aquele limite que está expresso na placa não seja o limite mais seguro para ele transitar naquele trecho. Outro exemplo que a gente pode citar, dias de chuva. Uhum. Por óbvio, o tempo de frenagem, no caso de uma pane, alguma necessidade que o motorista precise parar o seu veículo, também vai ser um tempo maior do que num tempo com pista seca. Então tem todos esses aspectos que o condutor ele tem que observar, não somente o limite que está previsto, mas também as condições daquele trecho que ele está transitando, no caso as condições da pista, condições do tempo e até mesmo o período, né? Que a gente sabe que no período noturno, em virtude da baixa visibilidade, também prejudica um pouco mais, né, a visualização de algum problema. Tá chegando aqui participações dos nossos ouvintes e a gente fica muito feliz, né? Porque essas dúvidas podem ser solucionadas através desse nosso diálogo nesta manhã. Vamos aproveitar a visita de vocês aqui para a gente tirar um pouco das dúvidas dos nossos ouvintes. Tem a participação aqui do William, ele está interagindo conosco, ele fala sobre o ciclismo à beira da rodovia, os riscos para o ciclista, ele questiona se há algum tipo de orientação para aquelas pessoas que utilizam a bicicleta na beira da rodovia. A gente sabe que algumas pessoas utilizam ela como meio de transporte para o trabalho, existem diversas empresas, indústrias, principalmente às margens da BR-116, e as pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte. E existem as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de lazer, ou de busca de melhor preparo físico e tudo mais, através desse deslocamento nas laterais da via. Como é que a Polícia Rodoviária Federal encara isso, né, esse tipo de atividade, algum tipo de orientação específica para esse ciclista? Sim, acho que o meu colega Guilherme pode Guilherme, falar bom dia. Obrigado pela tua participação hoje aqui também. Estou mais quietinho, mas estou... Tá na escuta, tá atento aqui. Relacionado aos ciclistas, né? Como tu mesmo falou, utilizam para ir para o trabalho, enfim, deslocamento, às vezes a pessoa só tem esse meio de transporte, né? E o recomendado é ir pelo acostamento, né? Mas não mais para a esquerda, né? Que seria a próxima rodovia, mas mais afastado e utilizar o acostamento. É o que é a orientação, né? Que no acostamento é para um veículo que está em pane, alguma coisa assim, pedestres e também ciclistas, né? E é importante, às vezes a gente acaba percebendo à noite algumas bicicletas que não utilizam nenhum tipo de sinalização, isso é prejudicial, né? Fica mais difícil de enxergar o ciclista, né? Mas às vezes a pessoa também não tem condição de efetuar a compra do equipamento, né? Mas com certeza seria mais adequado ter alguma forma de algum sinal luminoso, né? Ou até aqueles coletes, né, retrofletivos, né, para facilitar a percepção dos motoristas também que há um ciclista transitando no acostamento. A principal dica, eu acredito, para o ciclista é que ele busque alternativas para que seja visto, né? Para que seja visualizado. Com certeza, ainda mais à noite, né? Que é até como também foi citado, a questão da iluminação da rodovia não está também adequada, né? Exato, que tá bem então, complicado. até para evitar um acidente, um atropelamento, né? A questão da visibilidade é muito importante para a proteção do ciclista. E existem alternativas mais em conta, né? Às vezes aquele ciclista pode não ter condições de comprar um equipamento luminoso mais sofisticado. A questão do colete ali já ajuda bastante, né? E creio que já a chance de preservar a vida desse ciclista aumenta bastante. Tem alguns... A venda, de forma bem simplificada, aqueles sistemas em que bate o farol e acaba iluminando um pouco mais. Também, isso. Tudo que o nosso ouvinte puder fazer para buscar segurança, a sua própria segurança, é válido. Sim, com certeza. Até corroborando com o colega tinha dito, relacionado ao trecho aqui de Camaquã até Porto Alegre, né, que realmente o piso não está mais adequado para transitar, enfim.
a gente atende diversos acidentes que são chamados a saída do leito carroçável, que é quando sai o veículo de pista, né? Isso. E várias vezes os passageiros, o condutor, enfim, não estão utilizando o cinto de segurança, né? Que aí foi falado ali a questão da alcoolemia, coisa. Também a gente gostaria de bater nessa tecla do cinto de segurança, que dentro do município a gente percebe que muitas pessoas não utilizam, né? Tá transitando com velocidade mais baixa, não vai acontecer nada, vou andar 2 quadras sem o cinto de segurança, né? E às vezes a pessoa leva esse hábito para a rodovia, o que pode ser algo que qualquer acidentezinho pode ser fatal, né? Então, só corroborando, que eu não quis interromper o colega, né? Mas bater nessa questão do cinto de segurança, né? Que é um dispositivo de retenção ali que ele é obrigatório e a chance de ocorrer um acidente e tu preservar a tua vida e de quem você gosta, né? Aumenta muito se estiver utilizando o cinto de segurança. Agora, como é difícil essa questão cultural dos motoristas, né? Porque as campanhas pela utilização do cinto de segurança não são novas, isso não é uma novidade. Há muitos e muitos anos se fala sobre isso, sobre a importância da utilização. O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece muito bem, de forma muito bem explícita, a importância do uso de segurança. E mesmo assim a gente ainda vê que o motorista, ele, de forma cultural, existem veículos que utilizam um dispositivo que se você não conectar o cinto, ele acaba disparando. Sim. E existem motoristas que desabilitam aquele dispositivo que o barulho fica incomodando, porque o barulho fica incomodando. Ou então coloca o cinto ali e senta por cima do cinto, ou Exatamente. seja, a gente está falando sobre a segurança, a gente está falando sobre preservação de vidas, muito mais do que uma autuação. Às vezes, mas eu pago lá a multa e está livre. Mas e a vida? A vida não tem preço. Não tem preço. E aí, até a gente falou de cinto de segurança, tem outros dispositivos de retenção também, que garanto que vários que estão ouvintes aí têm filhos, enfim, tem a questão da cadeirinha, né? E do assento de elevação, que também são itens para preservar a vida das pessoas e que é obrigatório. Então, a gente só fiz esse parênteses aí porque é uma coisa bem importante, a gente percebe muito, né? Até na vinda para cá agora, várias pessoas circulando sem o cinto de segurança, né, dentro da cidade. Então, como é uma época de conscientização, né, que as pessoas tenham essa ciência aí que, com certeza, o cinto de segurança a ideia não é multar, né, e sim preservar a vida das pessoas. Embora a atuação da Polícia Rodoviária Federal ela seja bem intensa nas rodovias federais, essa observação ela é válida dessas questões de segurança em qualquer lugar que for transitar, até mesmo numa estrada do interior ou dentro de uma propriedade rural. Com certeza. O foco é sempre o mesmo, é preservar vidas. Nessa questão de preservar vidas, eu estava conversando aqui fora do ar com o Bart sobre a questão das obras de duplicação da BR-116. Aí você trouxe a questão do excesso de velocidade. Então é importante que a gente frise para quem está nos ouvindo, até quem está levando a gente na carona agora, que nós estamos passando por um período de obras de duplicação da BR-116. O objetivo dessa obra de duplicação é trazer mais segurança para os usuários. Mas só o fato de nós termos obras, de nós termos operários na beira da rodovia, da gente ter uma condição adversa da rodovia em função dessas obras, que sempre gera algum tipo de transtorno, por si só já faz com que o motorista redobre a atenção nesse trecho. E aí você transitar numa velocidade incompatível, piora ainda mais a situação. Sim, esses trechos em obras, como a gente estava comentando antes, ele tem uma característica de ser muito dinâmico, né? Às vezes o sujeito passou lá no início da semana, o desvio estava pelo lado direito da pista. Aí ele passou na sexta-feira, agora o desvio está do lado esquerdo, porque a construtora está trabalhando na outra pista. Então, assim, a recomendação principal é redobrar a atenção. E a questão da velocidade, ela está diretamente relacionada ao nosso tempo de reação. Se o condutor está andando numa velocidade mais elevada, ele vai demorar mais tempo para parar. Se ele está transitando numa velocidade mais baixa, ele vai demorar menos tempo para parar e, consequentemente, vai poder evitar algum contratempo ou visualizar até mesmo o pessoal que está envolvido diretamente nas obras de duplicação. Tem a participação do nosso ouvinte Edson, obrigado pela interação conosco. Ele diz o seguinte: aproveitando a presença dos policiais rodoviários, pergunte a eles sobre aqueles faroletes que estão sendo utilizados por algumas carretas mais novas. Deixa a gente quase cego na rodovia. E se você der sinal, acende todas as luzes, mesmo onde é duplicado, vem veículo que está indo no sentido contrário, acaba prejudicando. Está falando sobre um sistema de iluminação que está sendo colocado em algumas carretas, se eu não me engano, é naquela parte mais alta da carreta, né? E acaba trazendo um transtorno muito grande para os demais motoristas. Sim.
talvez a gente não saiba especificamente qual o modelo que ele está se referindo, mas vamos falar sobre iluminação. Então, nós temos algumas características que vêm previstas na legislação de trânsito, porque a iluminação é um elemento auxiliar para o condutor melhorar a sua visibilidade. E dentro dessas características, existem alguns requisitos justamente para que auxilie aquele condutor do veículo e, ao mesmo tempo, não prejudique os outros condutores, que é o veículo normalmente que está transitando no sentido contrário. Então, assim, essas características técnicas estão previstas na legislação e todas as montadoras de veículos devem seguir essas especificações. O que a gente observa nas nossas abordagens é alguns veículos que fazem adaptações, ou seja, um equipamento que não é original, ele não foi projetado para aquele fim e está sendo adaptado no veículo. Então isso caracteriza uma infração de trânsito. E como infração, o condutor é autuado e o equipamento deve ser retirado. Aqui já o Edson está colaborando com a gente aqui. Ele fala sobre alguns modelos da Scania, inclusive, que vem de fábrica com uma espécie de farol no teto. E que vem de fábrica, mas mesmo assim, a gente tem uma situação de originalidade do veículo e mesmo assim gera transtorno para os demais motoristas. Essa questão dos originais de fábrica, todas as montadoras, quando fazem o projeto do veículo, esse projeto engloba essas características específicas de todos os equipamentos, inclusive do sistema de iluminação. E esse projeto ele é aprovado e deve seguir normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a baliza para todos esses equipamentos de segurança. E, por óbvio, tem a aprovação dos institutos que fiscalizam esse tipo de produção. Então, assim, se existe algum veículo que vem de fábrica com alguma tecnologia, que talvez seja esse exemplo que o ouvinte está te passando, então essas questões têm que ser averiguadas com o processo de aprovação do projeto específico daquele veículo. E aí a gente tem outra situação, daqui a pouco ele vem de fábrica com uma espécie... O termo utilizado pelo ouvinte, não sei se é um termo correto, é farol de teto, não sei se esse é o termo correto, mas daqui a pouco ele vem de fábrica com um determinado dispositivo e depois o motorista acaba alterando e colocando algo mais forte. Tem que estudar também isso, o que está acontecendo, né? O que a gente observa na fiscalização, muitas vezes em relação a essa questão da iluminação, é que o sujeito, na ideia de que eu vou botar uma lâmpada mais forte para eu enxergar mais, ele acaba botando uma lâmpada, por exemplo, não original, ou seja, uma tecnologia que não foi avalizada pelos órgãos técnicos para ser utilizada naquele veículo, e ele bota essa lâmpada porque ele acha que vai produzir um melhor resultado para ele e acaba prejudicando os outros condutores. Por isso que nas nossas fiscalizações são verificados todos os itens de segurança e também em relação à sua originalidade, que é a baliza que o Código de Trânsito nos apresenta para caracterizar uma infração ou não. Bom, quando a gente fala sobre segurança no trânsito, nós falamos obviamente sobre a responsabilidade de cada um dos motoristas, mas existem fatos que acontecem muitas vezes nas rodovias que são alheios à atuação do motorista. Um deles é a presença de animais soltos na pista, principalmente aqueles animais de grande porte, né, os bovinos, equinos, enfim, que quando há uma colisão de um veículo de passeio, por exemplo, com esses animais, o estrago ele é muito grande. E a gente pode ter uma situação de gravidade e de risco de vida para esses motoristas e os demais ocupantes do veículo. Como é que vocês avaliam isso? Bom, a questão dos animais é uma característica, principalmente de municípios que têm uma extensão rural bastante considerável, que é o caso aqui da região. É uma cultura, né, a criação de gado. Nos preocupa, por óbvio, porque a colisão com um animal desse, ela gera um estrago considerável, seja de danos materiais ou até mesmo de danos físicos para os ocupantes do veículo. A PRF sempre atua para tentar coibir esse tipo de situação, seja pelo acionamento dos usuários, né, através do telefone 191, ou até mesmo quando a equipe está fazendo o patrulhamento na rodovia. Esse tipo de situação, ela é de responsabilidade do proprietário do animal, de controlar o espaço onde ele está confinado, e também a falta do controle ou falta de cuidado é um crime.
No caso da legislação brasileira, faz parte das contravenções penais, que é chamado de um crime de menor potencial ofensivo, que é a omissão de cautela na guarda de animais. Então, toda vez que a Polícia Rodoviária Federal constata esse tipo de situação, ela procura identificar o proprietário daquele animal para ele ser responsável criminalmente. Mas de tudo isso, a nossa principal preocupação, eu digo nossa, de todos e principalmente dos proprietários, é saber que aquela omissão na cautela pode gerar um acidente. E um acidente com danos consideráveis, em virtude do porte desses animais. E essa vida que talvez possa ser perdida num acidente desse, não vai ter responsabilização criminal ou indenização que vai trazer essa vida de volta. Então, por isso que eu gostaria de ressaltar bastante que todos se conscientizem da responsabilidade de cuidar dos seus animais. Bom, e outro problema também que constantemente a gente recebe reclamações dos ouvintes diz respeito à iluminação que nós temos junto à BR-116 na região. Claro que essa não é uma responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, uma responsabilidade do DENIT, mas ao mesmo tempo essa falta de uma iluminação adequada gera transtornos para os motoristas e gera uma situação de alerta também nesse trecho, né? Sim. A gente entende que todas as medidas relacionadas à segurança viária, e aí quando eu digo questões estruturais, e aí entra essa questão da iluminação, são importantes para a melhoria da segurança. Mas sempre a gente tem que ter em mente que o principal responsável pela sua segurança e dos demais usuários é o condutor. Por quê? Porque ele vai fazer essa avaliação das condições da pista, ele vai fazer a avaliação se a iluminação está adequada ou está menos adequada, e aí a gente volta naquela questão do tema da Semana Nacional de Trânsito, que é sobre a velocidade. Então, desacelere, seu bem maior é a vida. Então, o sujeito tendo em mente que ele fazendo essa leitura das condições onde ele está trafegando, ele vai ter uma postura de direção defensiva e vai conseguir evitar acidentes, ou caso se envolva num acidente, ele vai conseguir minimizar as consequências daquele acidente. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat e a gente volta na sequência trazendo mais participações de ouvintes e também tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Rápido intervalo, voltamos em instantes. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 11 horas. Notícia na hora certa. Rádio Acústica FM e Rede Gaúcha. Aqui a gente vibra, torce, pé esquerdo, bateu, gol! Apoia do início ao fim. Gol! Tricolor! Acústica e Rede Gaúcha Sat. É demais! Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 11 horas, 1 minuto. Fase de treinamentos para descida de skatista em rampa no prédio do Centro Administrativo será retomada hoje em Porto Alegre. Prefeitura da capital vai rescindir contrato de reforma de ponte do Arroio Dilúvio na rua Barão do Amazonas após empresa pedir alteração que deixaria a obra mais cara. Produção de leite no Brasil cresce 1,4% em 2024 e bate recorde histórico com mais de 35 bilhões de litros, conforme o IBGE. Manhã ensolarado em Porto Alegre, agora faz 24 graus. O tempo fica seco na maior parte do estado. Tem previsão de chuva para Campanha e Fronteira Oeste a partir do fim da tarde. A máxima chega a 27 graus na região metropolitana. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita para o credor. Trânsito. Atenção no centro para bloqueio na rua Duque de Caxias, no centro, entre a João Manuel e a rua Espírito Santo. Há barcos
de salvamento que serão entregues aos bombeiros em cerimônia em frente ao Palácio Piratini logo mais. Já liberadas faixas da Freeway entre os quilômetros 64 e 65, sentido litoral Porto Alegre, onde houve capotamento mais cedo, chegou a ocorrer bloqueio, mas sem feridos, trânsito liberado. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da hora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início de uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 23 aliados, com base no relatório final da CPI da Covid, realizada em 2021. Entre os investigados estão 3 filhos de Bolsonaro, as deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis e os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo. O inquérito será feito pela Polícia Federal com prazo inicial de 60 dias. A suspeita é de que os investigados incitaram a população a adotar comportamentos inadequados para o combate à pandemia. Dino também apontou suspeitas de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações. O deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo foi oficializado hoje como relator da proposta de anistia para condenados por atos golpistas. Escolhido pelo presidente da Casa, Hugo Mota, ele será responsável por apresentar uma nova versão do projeto que teve a urgência aprovada pela Câmara dos Deputados na noite de ontem. Conforme o parlamentar, o caminho mais provável para o texto é a redução de penas aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O objetivo é votar o projeto já na semana que vem. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha ao meio-dia. Da redação, Felipe Baques. Notícia na hora certa. Rede Gaúcha e Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. Clínica de Vacinas Imunize, protegendo vidas, construindo saúde. Na Clínica de Vacinas Imunize, sabemos que a importância da vacinação vai além de apenas proteger. É sobre construir uma comunidade mais forte e saudável. Ela protege a infância, fortalece a juventude e preserva a sabedoria da terceira idade. Agende a sua vacinação e faça parte da mudança para um amanhã mais seguro. Estamos localizados no Laboratório Exame Medicina Diagnóstica, Sala 202, Fone WhatsApp 997805310. O Grupo Roxo é sinônimo de qualidade, variedade e preço baixo. No centro de compras você escolhe os produtos que fazem parte do seu dia a dia. Na cafeteria você pode saborear pratos deliciosos. E no Roxo Gourmet, relaxar com os amigos ao som de uma boa música. Seja qual for a situação, no Roxo você tem a certeza da melhor escolha. Vem pra cá, vem pro Roxo. Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Você está procurando por um imóvel dos sonhos? Algo que combine conforto, estilo e localização perfeita? A Meta Imóveis é a sua opção. Com uma equipe de especialistas e uma ampla variedade de imóveis, nós podemos encontrar o lugar perfeito para você. Seja um apartamento moderno, uma casa espaçosa ou um terreno para construir o seu sonho. Encontre o seu lar dos sonhos com a gente. Entre em contato conosco pelo telefone 3671-4511 ou nos faça uma visita. Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Vem pra Fortral, tratores e plantadeiras, também pulverizadores, cumprindo a colheitadeira. Temos peças e assistência para o produtor rural. Empresa de pai pra filho, agricultura é com a Fortral. Produtor não te aperta, esta empresa é especial. Se tua plantação é boa, fica melhor com a Fortral. Em Camaquã, Avenida José Loureiro da Silva, 1393. A AUD trabalha com assistência técnica para irrigação e oferece aos associados tecnologia operacional, informações meteorológicas através de sistema de última geração, além dos novos conhecimentos sobre o cultivo do arroz. AUD, Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, BR-116, quilômetro 400, Trevo de Acesso de Camaquã. Contato 5198-471-5709 ou 51-3671-4001.
A Real Expurgo é prevenção de doenças, é saúde, é segurança no lar, é bem-estar da família através da segurança dos teus alimentos, eliminação de transmissores de doenças, limpezas de reservatórios d'água e desentupimentos, seja no controle de insetos, roedores, morcegos, cupins e brocas, ou na conservação de cereais. A Real Expurgo é há mais de 30 anos a diferença no controle de pragas, atendendo tanto residências e comércios quanto produtores rurais e industriais. A ortopedia é a área da medicina que visa o tratamento e a prevenção das doenças das articulações, ossos e músculos. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Atendimento em Pelotas, no condomínio Santa Casa Doctors, e em Camaquã, no Executive Center, salas 507 e 508. Fone 3671-3226 e WhatsApp 994548769. Um gaúcho de respeito não se mixa em rodeio, chega estufando o peito. Piochado de fio a pavio, lá da Esperoto Lojas, antiga Loja Rio. Lá tem da cuia a guaiaca, tem do lenço a alpargata, tem da bota ao chapéu. Tem do pala a bombacha, lá na Esperoto Lojas, antiga Loja Rio. Rua 7 de Setembro, número 93. Fone 3671-4554. Plantão de emagrecimento Magras Camaquã. Última oportunidade do ano. Acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, com parcelas em até 18 vezes em planos e tratamentos para quem busca resultados reais. Vagas limitadas. Participe e aproveite esta oportunidade única. Saiba mais do telefone 51996064164. Magras Camaquã, emagrecimento saudável e estética com resultado. As matrículas para os cursos de engenharias da Uniaselv já estão abertas. Aulas ao vivo, práticas em laboratório e professores especializados. Escolha entre civil, produção, elétrica, mecânica, ambiental, sanitária, agronômica ou software, com descontos exclusivos. Garanta sua vaga no Polo Uniaselv, Rua Alice Padilha 178, no bairro Olaria, ou no WhatsApp 51-3671-5429. Uniaselv. É legal demais estar com quem a gente gosta, com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Bartes Restaurante Bar. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos, preparado com carinho pela nossa cozinha. Além de carta de vinhos em adega climatizada ou aquele chopinho gelado. De segunda a sábado, a partir das 19 horas. Realizamos festas e eventos. Faça sua reserva. 98516-6732. Bartes Restaurante Bar. Cuidar do coração é cuidar da vida. A doutora Mônica Suso oferece atenção especializada com exames como eletro, ecocardiograma com Doppler a cores, teste ergométrico, mapa e Holter 24 horas. Prevenção, diagnóstico e tratamento com qualidade e acolhimento. Atende convênios e prioriza o que realmente importa: sua saúde e sua qualidade de vida. Ligue 51-3671-1400 e agende a sua consulta com a cardiologista doutora Mônica Suso, Rua Professora Luísa Maranich, 614. Procurando bateria para carro, moto, caminhão ou linha agrícola? A Veco Veículos e Baterias tem o maior estoque da região, com as melhores marcas e modelos para atender a sua necessidade. E tem mais! Na Veco você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Veco Baterias, Avenida Nestor de Moura Jardim, número 186. Telefone 51-3692-1546. A informação da acústica cada vez mais perto de você. Acesse acusticfm.com.br e ouça a rádio em qualquer lugar do mundo. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento: Ozirnet, sempre ao seu lado. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Casual Mix, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você.
Agora são 11 horas mais 12 minutos e estamos de volta hoje falando sobre segurança no trânsito e essas ações que são realizadas aqui no município de Camaquã e também em outros municípios da nossa região, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Tiago Gonzalez, ele que é o diretor de trânsito da cidade de Camaquã, falando que hoje estará participando desta ação juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, reforçando aí a participação dos agentes de trânsito nessa mobilização que vai acontecer na Praça General Zeca Neto, a partir das 14 horas. Parabéns por essa união de esforços. Está dizendo que aqui teremos a participação do Executivo Municipal, Divisão de Trânsito, Secretaria da Educação estará participando, CFC Camaquense e também a Polícia Rodoviária Federal. Deixa eu aproveitar aqui a visita dos policiais para falar sobre um outro tema que foi levantado pelos nossos ouvintes. O Guilherme Ribeiro, que é chefe operacional substituto, tem autoridade para falar com a gente, porque os ouvintes estão questionando sobre o fato de motociclistas que estão atravessando a rodovia através da passarela. Passarela é para pedestres. E existem motociclistas que estão atravessando ela por ali. E aí a gente estava conversando fora do ar sobre o risco que isso traz, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa idosa tem uma dificuldade de locomoção, está utilizando aquela via que é uma via segura para realizar essa travessia e acaba que é surpreendida por um motociclista. Como é que é a atuação da Polícia Rodoviária Federal nessa questão? Sim. Até estavam ocorrendo casos recorrentes, né? Aqui no município de Camaquã. E através dessas denúncias também a gente começou a fazer um monitoramento mais forte nessa questão. Inclusive teve um caso que estava com um colega, né, de serviço, a gente efetuou a abordagem de um motociclista que estava fazendo a travessia na passarela, né, e além de ser uma infração gravíssima, né, gerar 7 pontos na carteira, tem a questão pecuniária também, estava gerando risco, né, para as pessoas que estavam ali transitando a pé, porque é para isso que é a passarela, né, então... Normalmente os motociclistas, para evitar um retorno de 300, 200 metros, preferem arriscar a vida das outras pessoas, e a dele mesmo também, né? E fazer essa travessia que não é permitida, né? Então, é mais uma coisa assim que as pessoas às vezes pensam no tempo, vou ganhar 2 minutos que seja, e preferem arriscar, né? Fazer esse tipo de conduta inadequada. E, enfim, a gente está bem alerta sobre essas situações, né? A gente continua esse monitoramento nas passarelas, né? Para evitar que isso ocorra novamente, né? Bom, então é importante que as pessoas entendam que a Polícia Rodoviária Federal está atuando nessa situação. Sim. Está fiscalizando. Até porque agora até diminuiu um pouco, né? Mas estavam recorrentes as denúncias sobre essa situação, né? Até depois que a gente começou a atuar mais incisivamente nisso, diminuiu. Então né? já tivemos... Ainda bem, né? Já tivemos redução. Sim. Então, fatos em que a Polícia Rodoviária Federal atuou e conseguiu surpreender essas pessoas que estavam cometendo esse ato completamente irregular. E aí eu consigo fazer um comparativo, porque muitas vezes a gente já se deu por conta de motociclistas que eles acabam fazendo uma conversão errada junto à BR. Mas eu resido num bairro que fica do outro lado da BR. Ou eu resido do lado de cá, mas eu preciso atravessar. Ao invés de fazer o procedimento correto... Fazem pelo canteiro central. Ou seja, atravessam ali e muitas vezes se atravessando na frente de um caminhão, de um outro veículo. Exatamente. E como eu tinha falado antes também, às vezes o retorno está a 100 metros, prefere fazer essa conversão inadequada, que é um grande risco, né? Para sua própria vida. Com certeza, gerar um acidente. Vem um veículo com uma velocidade, mesmo que seja velocidade da via, não precisa nem estar em alta velocidade, né? No momento que surge um motociclista, né, do canteiro central, às vezes até veículos, né, também fazem esse tipo de movimento inadequado, né, gerando esse risco de acidentes, né, que é totalmente evitável. Bom, a gente tem visto alguns episódios aqui na nossa região de tombamento de caminhões, de veículos de carga, às vezes até em linha reta, né, acaba tombando algum caminhão. Agora até houve uma diminuição em virtude das obras da BR-116, mas um tempo atrás, junto ao trevo de acesso sul ao município de Camaquã, o trevo da Pompeia, havia muito isso. Numa mesma semana, 2, 3 caminhões acabaram tombando. O que leva esses caminhões a tombar dessa maneira? Então, podem ser diversos fatores, né? Normalmente, assim, é a questão do uso do celular. Tá, é uma desatenção do motorista. Uma desatenção do motorista. Pode ser também a questão da... não descansou o suficiente, né? Está dirigindo há muito tempo, não respeitou a lei do descanso, no caso, né? E... enfim, acho que mais algum...
Na realidade, até a questão da velocidade, né? Também. Porque são trechos que... Tu usou o exemplo do trevo, né? Então, são trechos onde a velocidade ela deve ser reduzida, porque há uma mudança no traçado da pista, né? Então, quanto maior o veículo, e aí tu estava referindo veículos de carga, né? Que além do seu peso, né? Eles ainda estão transportando alguma coisa, ou seja, é uma carga muito maior, né? Do que um veículo de passeio, por exemplo, que consegue fazer aquele traçado numa velocidade não tão baixa. Então, às vezes, o condutor, às vezes, pelo tempo que ele está dirigindo, aí o Guilherme referiu muito bem, às vezes não respeitou o tempo de descanso, ou seja, ele já entra naquele modo automático, quero chegar o quanto antes. E aí ele não reduz a velocidade de uma forma compatível com a segurança naquele trecho ali e acaba ocasionando tombamento. Bom, alguns questionamentos também que a gente recebeu recentemente é sobre a forma com que a Polícia Rodoviária Federal está atuando aqui na nossa região, porque nós temos um posto aqui na cidade de Camaquã e há um tempo atrás esse posto ele estava completamente fechado, né, durante um determinado período. E durante o intervalo agora você nos explicava que não é dessa maneira que está acontecendo, pelo menos não hoje. Que hoje nós temos funcionários que estão atuando ali e, ao mesmo tempo, nós temos equipes que estão atuando na rodovia numa forma de dar mais agilidade. Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Sim. Dentro da nossa divisão, a nossa sede administrativa, né, conforme a gente estava conversando, fica em Eldorado do Sul. Então, nós temos a unidade de Eldorado, que é a nossa sede, temos uma unidade no município de Pantano Grande e temos a unidade de Camaquã. Então, todos esses postos estão dentro de um trecho que compreende quase 600 quilômetros de atribuição da Delegacia de Eldorado do Sul. Então, não necessariamente vai ter um policial fixo na unidade, mas aquele trecho sempre estará coberto por uma equipe. Ou a equipe está em patrulhamento na região, ou o sujeito que precisa de algum auxílio, ou se envolve em alguma ocorrência, acionando o telefone 191, a central da PRF vai despachar a equipe mais próxima daquela região para fazer o atendimento daquela ocorrência. Então a gente prioriza estar circulando para justamente conseguir evitar as ocorrências do que ficar fixo em um ponto. Então é a forma com que a Polícia Rodoviária Federal entende que vai dar uma agilidade maior nesses atendimentos. Isso, são questões de estratégia do policiamento que a gente acaba não esmiuçando por questões de segurança da nossa estratégia, mas a população pode ficar tranquila que a polícia está presente 24 horas por dia. O nosso telefone 191 é o nosso telefone de emergência para qualquer tipo de acionamento. Também só corroborando com um colega, diversas vezes as pessoas vão ali solicitar algum auxílio no posto e nós estamos circulando, né? Como a gente tinha dito, não sei se a gente já estava no ar, tem a questão do celular do posto que está na porta. Então, se chegou ali no posto e não tem nenhum policial ali, pega o número, entra em contato. Às vezes a pessoa tem que apresentar um veículo ali ou precisa de alguma ajuda, pode entrar em contato e a gente vai atender para ir de encontro ao usuário. E às vezes até pelo próprio telefone 191 já consegue obter alguma informação, né? Também. Às vezes é uma dúvida. Que às vezes eu digo mais se a pessoa foi ali, né? Sim, claro. Aí foi ali, bateu e não viu ninguém, mas tem ali o número. Então a pessoa pode pegar o número. Claro, às vezes a pessoa não tem celular, né? Mas se tiver como entrar em contato, tentar, né, entrar em contato, pode ser que a gente consiga resolver. Bom, então são algumas orientações importantes que a gente traz nesta manhã para os nossos ouvintes, já que nós estamos falando sobre segurança no trânsito, né? Nada melhor do que a gente tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, porque são dúvidas dos usuários das rodovias, né? Aqueles acabam enfrentando algum tipo de dificuldade. E a gente sempre enfatiza a importância da população no que diz respeito à segurança pública no aspecto geral, seja na atuação da Brigada Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Rodoviária Federal. Então, esse usuário que está enfrentando qualquer tipo de dificuldade ou que está flagrando algo irregular, ele deve entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal para que a Polícia Rodoviária Federal tome as medidas necessárias, né? Sim. O nosso telefone 191, ele é 24 horas. Então, assim, qualquer demanda, seja relativa ao combate ao crime, à segurança viária, ou até mesmo uma solicitação de orientação de trajetos, o sujeito está perdido. Então, através desse telefone, o usuário vai ser orientado ou então vai ser despachado a equipe mais próxima para fazer o atendimento daquela ocorrência. Eu lembro que há um tempo atrás houve uma ocorrência aqui em Camaquã em que um usuário percebeu uma movimentação atípica de um veículo na rodovia, né, que estava andando em zigue-zague, e percebeu, tem algo errado, e entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal um tempo atrás,
E com isso, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar um motorista que estava alcoolizado. Então, esse é um dos exemplos que a gente está falando sobre a participação dos motoristas também atuando junto à Polícia Rodoviária Federal e unindo esforços para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Sim, além da postura como condutor, no caso da direção defensiva, que são aquelas atitudes que eu faço para evitar de me envolver num acidente, também tem essas atitudes que eu posso colaborar com o próximo. Daqui a pouco aquele sujeito não estava nem transitando na rodovia, daqui a pouco ele mora às margens da rodovia, visualizou o veículo numa condução atípica e fez o acionamento para o 191. E aí, como tu bem exemplificou, a equipe deslocou, abordou o condutor e constatou que realmente o condutor estava dirigindo sob efeito de álcool. O condutor foi autuado, né? Isso. E todas as medidas cabíveis foram tomadas. Bom, nós teríamos outros assuntos também para a gente trocar uma ideia nesta manhã, mas devido à questão do horário, nós temos outros compromissos também na emissora. Quero agradecer e muito a participação de vocês hoje aqui. Acho que vem para colaborar. Tudo que a gente está falando que visa trazer a segurança no trânsito, acho que é extremamente válido. Estão convidados para virem mais vezes, em outras oportunidades, para a gente debater sobre trânsito. Mas muito obrigado por disponibilizar esse tempo nesta manhã para estar aqui com a gente. A Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição. Então, enfatizando que hoje às 14 horas, né, na Praça Zeca Neto, estaremos nessa atividade conjunta com os agentes de trânsito do município, Secretaria de Educação, promovendo a conscientização. Lembrando que a campanha da Semana Nacional de Trânsito desse ano tem o slogan Desacelere, seu bem maior é a vida. Então ela provoca uma reflexão para todos os condutores a respeito da consequência das suas atitudes no trânsito. Então a gente agradece o espaço e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pela participação do Gustavo Bart, que é chefe do Grupo de Educação para o Trânsito. Guilherme, chefe operacional substituto, obrigado por estar aqui com a gente hoje também, colaborou e muito. Fomos muito bem recebidos, muito legal o bate-papo, a gente está à disposição para tirar dúvidas. Peço que as pessoas compareçam hoje à tarde para o evento, para a gente conversar, ter um bate-papo leve, tirar dúvidas. Enfim, agradecer e até a próxima. Bom, lembrando que esse evento acontece na Praça Zeca Neto, às 14 horas, com a participação, então, da Divisão de Trânsito, da Secretaria de Educação, o CFC Camaquense e também a Polícia Rodoviária Federal. 11 horas e 24 minutos, nós vamos para o intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre saúde aqui no programa. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 11h24. Comercial J Milan, comercial de aços de Camaquã e região, ferros de construção com qualidade Gerdau, chapas, perfis dobrados, pregos, arames e estribos sob medida, qualidade com entrega ágil e ampla linha de acessórios, como soldas, equipamentos de proteção e muito mais. Venha conhecer nossa equipe de vendas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1333, orçamentos nos telefones 3671-1233 e 3671-3947. Quem trabalha na indústria, no comércio, no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS, força para o agro. É força para movimentar toda a sociedade. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Aproveite, barbaridade, a ganha-ganha Farroupilha. Tem promoção, tem desconto, tem vantagem no estado inteiro, che. E tem mais, 450 mil reais em prêmios. Mas corre, porque é só até 21 de setembro. Ganha-ganha Farroupilha, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Tem oferta, tem vantagem, tem desconto e promoção. Ganha-ganha Farroupilha, mas tem baita tradição.
Setembro é o momento perfeito para cuidar da sua saúde bucal. O mês do cliente Uniodonto Porto Alegre já começou na Costa Doce, oferecendo planos odontológicos com carência zero para pessoas e com acesso imediato, mais isenção total na segunda mensalidade inteira para empresas. Saiba mais acessando www.uniodontopoa.com.br. Mês do cliente Uniodonto Porto Alegre. Cuidar bem tem hora certa. Atenção Camaquã e região, chegou a hora de cuidar da sua pele e da sua saúde. Doutora Júlia Santana de Farias, dermatologista, com residência médica pela Santa Casa de Porto Alegre e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Está atendendo na Clínica Dr. Toffen. Doutora Júlia Santana de Farias, dermatologia clínica, estética e cirúrgica, com atendimento especializado. Agende agora, 3671-4800 ou chame no WhatsApp 99105-7008. Belroda, desde 1980, trabalhando para você viver melhor e com mais conforto. Na Bento 116, são móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Cozinhas, dormitórios, colchões, roupeiros, estofados, tudo à pronta entrega com preços e condições imperdíveis. Ou à vista com aquele desconto super especial. Aguardamos a sua visita com aquele atendimento amigo de sempre. Pensou em móveis com tradição e confiança? Belroda é o lugar certo. Fone 3671-2985. Venha conhecer a Xanadu, a loja que tem tudo para você e para sua família. Moda feminina, masculina e infantil, calçados e uma linha completa para cama, mesa e banho. Qualidade, estilo e preços imperdíveis. E esperam por você. Fica na Rua Zeca Neto 845, ao lado das lojas Americanas. Xanadu, a loja para toda a família. Siga nas redes sociais, @Xanadu Camaquã. A Luvel Chevrolet possui uma exclusiva linha de carros que agrada a todos os gostos. Veículos com tecnologia inovadora, design arrojado e segurança impressionante. E o maior estoque de seminovos multimarcas da região, revisados e com garantia. Condições facilitadas com financiamento direto da concessionária. Taxas especiais com o Banco GM. Venha para o Véu e escolha o seu novo carro. WhatsApp 53981-260016. O Véu em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Liberte a confiança e sensualidade que existem em você. Chegou um novo Her Code Climax, do Boticário. Uma fragrância intensa, com chocolate no ar e notas que despertam o ápice do prazer. Aproveite a linha com até 20% de desconto. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp oficial. Her Code é o Boticário. Promoção válida até 21 de setembro. Consulte condições nos canais de venda. Olá, amigos ouvintes, eu sou o Miguel Pires e venho divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. A primavera chegou e é hora de florescer, renovar e encher sua casa de cor e alegria. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, como Renner, Hidronorte e Resicolor, garantindo qualidade, beleza e durabilidade em cada parede. E o melhor, todo o setor de tintas em até 18 vezes sem juros nos cartões. Tá barato pra caramba. Telefones ou WhatsApp 3671-7777. É hora de você dizer sim para o melhor que existe em conectividade. Com a Ozirnet você tem internet residencial, plano para o seu celular, streamings e muito mais. Os melhores preços e condições, além da tranquilidade e praticidade que só o seu Ozir garante. Para você, sua família e a casa inteira. Ligue ou chame agora, 0800 494 2030. Ozirnet. Diga sim ao que há de melhor. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento: Ozirnet, sempre ao seu lado. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Casual Mix, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você. Horas mais 31 minutos, estamos de volta aqui na Rádio Acústica FM, conforme a gente prometeu.